Boa tarde, sim. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora. Tudo bem com a senhora? Tudo bom, Francisco? Que bom. Aguardar um pouquinho aí, né, professora? Olá, boa tarde, gente. Tudo bom? Aqui é André Bonini, André, coordenador do Tudo Núcleo de bom, André? Administração. E aí, pessoal já em peso aqui nessa sala, meu, já dá até para começar, é? ainda não, eu acho. Ah, o que eu gosto de ver. E Tá tudo bem, sim, André? tá sim. Eu gosto de chamar de Boninho, acho mais bonito, sabia? Fica à vontade aqui. Olha, Simone também, nossa, hoje tá concorrido aqui esse grupo, hein? Só estrela aqui, meu. Só gente Novamente importante. estamos aqui. Então tá Meu bom. colega Ricardo aqui participando da sessão conosco. Bom, pessoal. Bom, seja bem-vindo. Bom, esse grupo está super bem encaminhado, já vou até visitar outro, então. Um abraço, bom trabalho para vocês. Até mais. Obrigada.
Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Que bom. Boa tarde, Lícia. Boa tarde a todos. Boa tarde, Simone também. Boa tarde, Luan. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu vou começar agora bem pontualmente, às 16h30, já agradecendo a presença de todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à sessão de apresentação de trabalho 4 na área de administração pública, cujo tema é gestão em saúde. Hoje nós temos como debatedor o Dr. Francisco Wilson Ferreira da Silva, da Universidade Federal do Ceará, aqui conosco. E a moderação vai ser feita por mim, professora Flávia Mori Sarti, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Eu queria dar de novo boas-vindas, reforçando aos nossos autores dos trabalhos da sessão, a começar pelos autores do artigo intitulado Os impactos das políticas municipais de contenção da Covid-19 sobre a economia, o Luan Vinícius Bernardelli, da Universidade Estadual do Norte do Paraná e Universidade Estadual do Paraná, a Camila Pereira, da Universidade Estadual de Londrina e Universidade Estadual do Norte do Paraná, e o Paulo Rogério Alves Breni, da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Também aos autores do artigo do trabalho Impacto do envelhecimento da população nos gastos públicos de saúde no contexto internacional, a professora Alicia Laura Craveiro de Souza Queiroz e o professor Diego Rodrigues Buente, da FUCAP. E, por fim, aos autores do artigo Redes de Processo Decisório, Fatores Normativos e Stakeholders na Judicialização da Saúde, a professora Simone Tiesa de Jesus Alves, da Universidade do Estado de Minas Gerais, o Tomás Aquino Guimarães e o Geovan Assis da Silva, da Universidade de Brasília. Então, em seguida, após essa breve apresentação, eu gostaria de convidá-los a assistir à apresentação do primeiro trabalho. Eu não fui instruída aqui sobre como seria a apresentação do trabalho, mas como temos as gravações, eu imagino que eu possa compartilhar com vocês a tela com a gravação do trabalho, tá? Então, vou compartilhar aqui com vocês. Foi dessa forma mesmo de manhã. Então tá ótimo. Então estamos corretos, né? Vou começar aqui a apresentação e mutar meu microfone, tá? Obrigada. Vocês estão ouvindo o som? Não, senhor. Acho que não, né? Eu preciso compartilhar o som também, é isso, né? A senhora tem que marcar o share sound, professora. Eu vou começar de novo, desculpa, Tá bom. gente. Estou desacostumada com essas coisas, né? Olá, meu nome é Luan Bernardelli. Para mim é uma grata satisfação estar participando do CMEA de 2022, na condição de apresentador de artigo,
apresentando o paper intitulado Os impactos das políticas municipais de contenção Um pouco baixo. da Covid-19 Tá baixo. Não sobre está saindo som do seu computador, não? A senhora pode aumentar, professora, por favor, o Vou som? aumentar o som É, por via das dúvidas. Aqui, uma dúvida que eu tiver aqui. Tá no máximo aqui. Para mim é uma grata satisfação estar participando. Vocês estão ouvindo? muito baixo. Muito baixo. Deixa eu ver, será que se eu aumentar o meu som aqui, talvez também aumente para vocês. Vamos tentar de novo. A senhora quer que eu tente aqui, professora? Vamos tentar mais uma vez. Se Tá der bom. certo, vocês me dizem, tá? Se tiver muito baixo, vocês me avisam. Olá, meu nome é Luan Bernardelli. Para mim é uma grata satisfação estar participando do CMEA de 2022, na condição de apresentador de artigo, apresentando o paper intitulado Os impactos das políticas municipais de contenção da Não adianta, tá baixo Covid-19 demais. sobre a economia. Esse trabalho foi produzido juntamente com a professora Camila Pereira, da Universidade Estadual de Londrina, e o professor Paulo Breni, da Universidade Estadual do Norte do Paraná. O caso de Covid ele foi descoberto em dezembro de 2019, na província de Wuhan, e foi declarado como uma emergência global já em janeiro de 2020. Vários países adotaram políticas de saúde agressivas e direcionaram seus recursos para a realidade dessa emergência sanitária global. No Brasil, intensificou-se o discurso que as medidas de contenção do coronavírus, formuladas principalmente pelos estados e municípios, poderiam ser ainda piores do que o próprio vírus. Então, o objetivo desse trabalho é verificar o impacto das políticas municipais de contenção do Covid no número de empregos e empresas proxies para o que a gente denominou de impactos na economia. A hipótese estabelecida é formulada com base em alguns autores que apontam que as políticas de contenção não geraram maior desemprego e também não contribuíram para a redução do número de empregos e empresas dos municípios. Até março de 2022, o Brasil tinha registrado quase 29 milhões de casos de Covid, com mais de 650 mil mortes registradas. A literatura aponta que os países que adotaram medidas rigorosas de distanciamento social foram aqueles que mais conseguiram diminuir o número de mortes e conseguiram restabelecer suas atividades econômicas rapidamente. O impacto da pandemia, de forma geral, ele foi tão aterrorizante ao ponto de levar discussões e pensamentos que apontavam que essas medidas de isolamento social, elas produziriam efeitos tão devastadores ou até mesmo piores que os próprios efeitos ocasionados pelo vírus. Mesmo adotando uma série de medidas, o Brasil teve muito mais mortes que a maioria dos países do mundo, sendo responsável por aproximadamente 13% das mortes que aconteceram por Covid no mundo. Em outras palavras, mais especificamente nas palavras de Fernandes e Tucci, não combater ou controlar a pandemia, alegando que isso preservaria a economia, se caracterizou como um jogo social em que todos perdem. Diversos estudos têm mostrado a importância das medidas não farmacológicas no combate da Covid-19, como, por exemplo, o lockdown e o efeito social em momentos críticos. E é evidente que as medidas de isolamento social, elas implicam em impactos econômicos no curtíssimo prazo da sociedade, dado o fechamento provisório de estabelecimento, dispensa em massa de funcionário e redução das atividades econômicas. Mas tais medidas, elas são transitórias e temporárias e são como um esforço de guerra. E como mencionado anteriormente, a literatura aponta que países que adotaram isso conseguiram retomar mais rapidamente as suas atividades econômicas. Dessa forma, partindo desse contexto teórico, nós selecionamos algumas variáveis relacionadas a emprego e empresa no país e uma base de dados que representa as medidas municipais feitas aí pelos municípios. Bom, começando então pelas variáveis de emprego e empresa, nós utilizamos a base de dados da Relação Anual de Informações Sociais, da RAIS, que registra todos empregos, né, formais no país, todos os trabalhadores com carteira assinadas,
assim como a base das empresas, que registrarei todas as empresas formalmente formalizadas. Em relação às medidas, nós utilizamos algumas. Se adotou uma medida de isolamento social para as pessoas, se utilizou algum sistema de monitoramento, se foram instaladas barreiras sanitárias, se adotou alguma medida para regulamentar sanções, se antecipou o 13º salário do servidor e se adotou o uso obrigatório de máscara. Basicamente, nós comparamos os dois grupos de municípios, então os municípios que fizeram alguma dessas medidas, né, e os que não fizeram, e aí nós comparamos a média dos dois municípios e fazemos um teste entre médias, e lá no final a gente também faz uma correlação da medida adotada e do impacto. Bom, o que a gente pode observar aqui, basicamente, nós temos o emprego em 2019 e o emprego em 2020. Então, as pessoas empregadas em 2019 totalizaram 46.716.000, em 2020, 46.236.000. Então, houve uma redução aí de 1%. Empresas, tínhamos 3.423.000 empresas em 2019, passamos para 3.367.000 empresas em 2020. Variação das empresas, então, houve uma variação de 1,63%. Bom, passando então para as medidas, se adotou uma medida de isolamento social, a maioria das empresas adotou, então 5.393, 74 não. Há uma diferença entre a média, mas ela não é estatisticamente significativa, tá certo? Em relação às empresas também, não é estatisticamente significativo. Se utilizou algum sistema de monitoramento, né? Então, você tem aí quase meio que 50%, né? Não há uma diferença da média, mas não é estatisticamente significativa, a mesma relação em relação às empresas. Quando a gente olha para a instalação de barreiras sanitárias, nós também não temos diferença estatística, e se adotou alguma medida de sanção, também não temos diferença estatística. Agora, quando a gente olha medidas relacionadas à antecipação do 13º salário, nós vemos que os municípios que anteciparam tiveram um ganho de empregos, né? E essa diferença foi estatisticamente significativa, e a adoção de máscaras, então, não tem diferença estatística. Em relação à correlação, a única correlação estatisticamente significativa que nós encontramos foi em relação à antecipação do 13º, corroborando com os resultados encontrados anteriormente. Bom, em termos de conclusão, o que nós podemos afirmar, basicamente, é que em termos da economia, pelo menos em relação a emprego e empresas, não é possível afirmar que os municípios que adotaram essas medidas de contenção, eles tiveram menos emprego e menos empresas no âmbito de 2020. Então, nós comparamos 2019 e 2020 e não houve essa diferença estatística. Já em relação à saúde, essas medidas comprovadamente, com base na literatura, tiveram impactos positivos. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Eu agradeço aos autores pela postagem do vídeo e gostaria de convidar os colegas a comentarem ou trazerem alguma questão para os autores nesse momento. Professora, Oi. fiz um comentário, escrevi, na verdade, que eu gosto de ler e escrever, porque aí a gente vai construindo as coisas. O trabalho, os impactos das políticas municipais de contenção da Covid sobre a economia. Excelente trabalho eu coloquei, tá? Parabéns, Luan e os demais, Camila e Paulo Rogério. A questão da Covid-19 nasce em um contexto de crescimento econômico. A economia vinha funcionando, estava tudo bem, eu acho que a China estava equilibrada, os Estados Unidos, a Europa, então, estava tudo organizado, né? Inclusive no Brasil. E essa questão poderia ter sido melhor desenvolvida por vocês, segundo a minha parca opinião, porque ficou muito curtinho ali a introdução, sem um contexto, né? Eu coloquei até assim, puxa, eles foram direto, né? Eles foram direto aos objetivos, né? Restou ausente a problemática a ser pesquisada, ter escrito mesmo. Para quem é o leitor precisa ter estímulo para isso, sabe? Então, restou ausente o problema a ser pesquisado na introdução
e os objetivos que os autores queriam explorar e, logicamente, exploraram. Além, no referencial teórico, a base teórica que poderia sustentar o trabalho, poderia ter trazido, enfim, deveria ter uma base, um arcabouço teórico que pudesse dar sustentação a isso. Exatamente, eu não sei exatamente qual teoria que você poderia, e é sempre assim que funcionam os artigos científicos, né? Que poderia, trabalhos anteriores, internacionais e nacionais, que foram muitos, eu vi demais trabalhos que tratavam da questão da Covid, não sob essa perspectiva especificamente. Então, assim, a gente tem que procurar um gap de pesquisa que pudesse dar um start na pesquisa de vocês, né? Para enriquecer, logicamente, o trabalho. Aí acrescentei, trabalho metodologicamente adequado, contendo a amostra e os procedimentos a serem adotados para a consecução dos resultados, né? Também adequadamente apresentados, sem sombra de dúvidas. Não houve diferenças estatísticas nas variáveis econômicas avaliadas, né? Que seriam exatamente o número de emprego e de empresas, ficou legal o trabalho, ficando evidente que o trabalho ativo dos municípios, né, na questão da pandemia, foi essencial para a contenção do processo de evolução da Covid, né? E para a retomada econômica no Brasil. Parabéns aí a Luan e aos demais pelo trabalho, tá bom? Eu posso concordar com alguns comentários do Francisco. Sim, Eu gostei senhora. muito do trabalho, sabe, Luan? Eu achei muito interessante. Eu acho que talvez vocês possam fazer talvez um índice com esses indicadores que vocês colocaram, que são vários indicadores de contenção da pandemia que vocês testaram um a um, né? Mas talvez vocês possam fazer um índice para ver os municípios que aderiram a maior número ou a menor número de medidas. Sim. E testar isso também, né? Eu gostei muito de ver aqui a questão de que os efeitos sobre a economia realmente, como eu imaginava isso, que não teria tanto um efeito tão diferente assim, mesmo porque tem que tomar cuidado um pouco, talvez, Luan, duas coisas. Eu acho que talvez valha a pena, na sua discussão, você colocar, primeiro, que como você usou muitos dados da RAIS, a RAIS é emprego formal, tá? Então, uma das limitações do trabalho é, por um lado, você tem uma vantagem, que a RAIS é o universo dos empregos no Brasil, por outro lado, tem uma desvantagem, que são os empregos formais só. E segunda questão que eu acho que vale a pena comentar é que o trabalho está muito bem feito. Eu acho que talvez fazer essa síntese de indicadores de várias dimensões da contenção da pandemia seria bacana para testar, por quê? Porque tem alguns municípios que adotaram uma e não outra. E a sua amostra fica desbalanceada para alguns testes, quer dizer, para algumas medidas, você tem pouquíssimos municípios que não adotaram e quase a totalidade dos outros adotaram. Então, o teste acaba ficando desbalanceado, então a chance de dar uma diferença realmente é muito pequena. E eu estou vendo aqui a mão levantada da Simone, eu vou passar para ela a palavra, então. Simone, por favor. Olá, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Eu queria dar minhas contribuições aqui, eu achei o trabalho bacana, tá? Mas eu fiquei aqui refletindo, né, a partir das notícias que a gente teve aqui em Minas, né, eu não sei como é que está a distribuição geográfica aí dos participantes da sessão, mas eu fiquei pensando, né, quando a gente pega dados mais sistêmicos, a gente acaba perdendo o efeito que pode ter ocorrido, igual a gente viu na pandemia, principalmente setores de serviço, né? Talvez no efeito, digamos assim, geral dos indicadores, a gente não tenha detectado tantas variações significativas estatisticamente. Mas eu fiquei pensando se depois, né, um refinamento futuro, que eu acho que daria realmente uma robustez no artigo, a gente trabalhar esses municípios por regiões, talvez separando regiões metropolitanas de interior, colocar também como uma variável, talvez uma variável controle, a representatividade dos segmentos da economia, né, ou pelo menos dos indústria, comércio, serviços, em cada município, né, e aí verificar, por exemplo, se os municípios que foram mais afetados foram aqueles, pensando até num painel, ficaria bacana, dados e painel para trabalhar, se os municípios que foram mais
abalados foram aqueles que tinham um perfil mais industrial, mais de serviço, porque aqui em Belo Horizonte, por exemplo, a gente tem um perfil muito forte, né, que é de serviços. Então, aqui, a região metropolitana foi drasticamente, né, abalada por questões de medidas de Covid. E aí eu fico pensando se tratar o dado de forma agregada, né, em vez de trabalhar mais com microdado, a gente não acaba perdendo essas sutilezas que eu acho que trariam muita riqueza para o seu trabalho. É um trabalho muito bom, e eu acho que talvez vocês detalharem melhor, manter essa análise geral e acrescentar uma análise dessas especificidades. Eu acho que traria muita robustez aí, trabalho bacana, quero parabenizar o pessoal. Eu concordo, Simone, eu acho que, assim, talvez se eles colocarem a proporção do PIB municipal que vem de cada setor, por exemplo, quanto que vem de serviços, quanto que vem dos outros, daria para fazer uma regressão, daí teria que ver que tipo de regressão, logicamente, né, para verificar se isso tem efeito ou não. Eu acho que, e talvez, Simone, uma das questões é que o setor de serviços, para alguns serviços, teve adaptações, né? Então, teve adaptações tanto para ir para a informalidade em alguns casos, quanto para ir para o lado de provisão de outros serviços, como, por exemplo, o pessoal que tinha restaurante, muitas pessoas adaptaram o restaurante para servir refeição, para entrega de refeição, né? Então, eu acho que tem algumas dessas questões que talvez vocês possam incorporar, Vinícius, que Luan, desculpa, eu estou vendo Luan Vinícius, eu acabei falando Vinícius, tá? Colocar, então, eu colocaria essa questão de quanto do PIB vem de cada um do setor, se é primário, secundário, terciário, ou seja, se é de serviço, e também que tipo de setor, por exemplo, o setor de alimentação foi um que se adaptou bastante, mas alguns outros setores de entretenimento, por exemplo, foram muito mais afetados sem chance de conseguir se adaptar, né? Mais alguém tem alguma questão? Então, eu queria agradecer a todos a participação nessa sessão. Eu vou passar aqui o link para vocês avaliarem a sessão. Por favor, não se esqueçam de avaliar a sessão depois que a gente terminar. Está aqui passando no chat o link, e vou passar para a apresentação do segundo trabalho, tá bom? Deixa eu só fazer um comentário agradecendo a professora Flávia, a professora Simone, o professor Francisco. Foram comentários muito pertinentes, eu fiz todas as anotações aqui, então realmente são questões muito importantes que vai melhorar de forma significativa o nosso trabalho. Inclusive essa questão do PIB, a gente só estava esperando sair o PIB municipal, que ainda não saiu, mas deve sair esse mês, e aí montar, avançar no trabalho da forma que vocês colocaram. Muitas coisas a gente tinha de certa forma pensado, mas muitas outras coisas que vocês mencionaram a gente não tinha pensado e vai ajudar bastante. Só temos que agradecer aí pelos comentários e sugestões. Excelente, excelente, Luan. Obrigada pela sua participação. Então, eu vou passar agora para o segundo vídeo, tá? Olá. Vou apresentar o trabalho Impacto do Envelhecimento da População nos Gastos Públicos de Saúde em Contexto Internacional. Eu sou Lícia Laura Craveiro de Souza Queiroz, FUCAP, e o trabalho também em conjunto com o professor Diego Rodrigues Buenche, também FUCAP. O objetivo do nosso trabalho é analisar o impacto do envelhecimento da população nos gastos públicos de saúde no contexto internacional. Esperamos trazer como contribuição evidenciar o efeito dos gastos em saúde nas finanças públicas e consequente influência nas projeções futuras nas políticas públicas dos países. A relevância em vista da variação gradativa do perfil demográfico nos países e o comportamento que os gastos públicos em saúde estão tendo com o orçamento público dos países ricos em desenvolvimento. Como justificativa, as mudanças comportamentais nas relações entre as pessoas, pelo desenvolvimento pessoal profissional, capacitação maior das mulheres, o papel de genitoras está em declínio, o avanço na tecnologia biomédica, a prevenção das doenças, a melhora no estilo de vida e também a democratização do acesso aos serviços de saúde. O trabalho foi baseado num artigo científico de replicação internacional, The Impact of Population Age on Public Finance in the European Union. Ele estudou as finanças públicas e as variáveis demográficas
e sua influência nos orçamentos dos países da União Europeia. O contexto lá foi o envelhecimento da população como um processo que está moldando o ambiente econômico da maior parte das economias desenvolvidas. Desde o fim dos anos 50, a finalização do baby boom nos países ricos e está em declínio também nos países em desenvolvimento, traduzidos em mudança na estrutura etária das populações, um aumento da população idosa e diminuição da população em idade ativa, a população economicamente ativa. Com isso, está havendo uma nova visão do envelhecimento, o que pode influenciar positivamente a elaboração de propostas e políticas públicas direcionadas para esse fim. Com isso, está havendo um aumento dos gastos em saúde nos países ricos, porque gradativamente está havendo uma população mais idosa, o que reforça a necessidade de planejamento de médio e longo prazo. No referencial teórico, nós encontramos vários autores falando da dificuldade dos países em investimentos em saúde, a necessidade de políticas públicas, que é papel dos governos o contingenciamento desses custos, conhecer o perfil de cada população, de cada país, a prevenção de doenças, a atenção à saúde básica, o investimento em tecnologia e governança, prestar atenção no crescimento desses dispêndios públicos em saúde, porque as famílias estão mais apreensivas e os governos sentem esse reflexo. Os gastos reais com saúde per capita estão influenciando, de modo geral, o comportamento das populações, da renda e desse desgaste no tempo. Então, diante de todas dessa literatura, nós formulamos a seguinte hipótese: o envelhecimento da população tem relação significativa com gastos públicos em saúde. Nosso método foi verificar o efeito da parcela de idosos no gasto público em saúde. Como variável dependente, gastos públicos e saúde. A principal variável independente é a proporção de idosos maior que 65 anos em relação à população ativa, chamada de taxa de população idosa. Como variável de controle, trouxemos o IDH, o PIB real, o log do salário mínimo, desemprego, produtividade laboral e orçamento público como porcentagem do PIB. Nossa amostra tem 136 países, de 193 observados. Os dados coletados se relacionam a 2019 e 2020, captados da OCDE, do Banco Mundial, da ONU, do countereconomy.com e tradingeconomics.com, todos tratados e rodados no Stata 17. Como modelo de regressão linear, utilizamos o MQO com a variância de erros corrigida pelo estimador de White. Todas as variáveis foram sensorizadas com 1% em cada cauda e formulamos a seguinte equação no modelo: gasto público em saúde igual beta 0 mais beta 1, taxa de idosos, mais somatório de todos os betas, as variáveis de controle e o erro estimado. Com isso, nós trouxemos os resultados da nossa estatística distributiva, que, em média, mostra que os gastos com saúde representam uma parcela pequena do PIB, cerca de 3,58%. O país que alcançou o maior percentual tem 10,67% do PIB destinado a gastos em saúde. A taxa de idosos é relativamente alta, em média representa cerca de 59% das populações economicamente ativas. Há uma certa heterogeneidade nos resultados, alto desvio padrão e valor de máximo. Essa heterogeneidade nos países foram observadas em 4 variáveis extremamente voláteis: a PIB, salário mínimo, desemprego e produtividade laboral, que indica disparidade entre os países. Na correlação, houve correlação negativa, gasto em saúde com percentual de idosos, e correlação positiva de IDH e salário mínimo, gasto em saúde e orçamento público, com um efeito complementar entre variáveis. Algumas são estatisticamente correlacionadas, e verificamos o VIF. De modo geral, o VIF maior que 4 pode indicar se há colinearidade entre variáveis. Nosso cálculo deu 2,55 em média, logo não há problemas de multicolinearidade. Na regressão,
vimos que a parcela de idosos é estatisticamente significativa para explicar os gastos públicos em saúde, com o coeficiente 99% de confiança. Em média, países com parcela maior de idosos gastam mais com saúde, confirmando a nossa hipótese. IDH, salário mínimo e outras despesas de orçamento são estatisticamente significativas também e positivas. Há uma relação positiva e expressiva com o gasto público em saúde. Já as outras variáveis, PIB, desemprego e produtividade laboral, não trazem resultado estatisticamente significativo, sem relação importante com a pesquisa. Com isso, observou-se que o envelhecimento populacional afeta os gastos públicos em saúde dos países em contexto internacional, sejam ricos em desenvolvimento, o que confirmou a hipótese. Para a longevidade é também necessário saúde, o que se confirma pela relação entre as variáveis. Considerando que o estudo foi inspirado no artigo do Zoccali, que previa o impacto positivo do envelhecimento nas variáveis fiscais, constatou-se também uma coincidência com o resultado deste trabalho, que encontrou achados positivos entre envelhecimento dos indivíduos e a variável fiscal, no caso, gasto público em saúde. Sugestão de pesquisa: estudar o desempenho do orçamento público e sua relação com saúde e envelhecimento, contemplando o maior período de tempo. Obrigada. Eu agradeço muito aos autores do trabalho, o trabalho também ficou muito interessante, e eu queria convidar comentários aqui ao trabalho da Alice e colegas. Alice, se você me permite, eu estava até rindo aqui, né? Resumindo, o trabalho mata. Antes do tempo. Eu estou lembrando de um colega meu da teoria crítica que fala, trabalhar é sofrer. Você comprovou estatisticamente isso. Eu acho que uma questão bem interessante, Alice, é que, como você usou o orçamento público em saúde, talvez pudesse ter uma variável de controle dos países que têm sistema de saúde mais universalizado e público versus outros que não têm um sistema tão universalizado e público, tá? Eu acho que valeria a pena incluir essa variável de controle, que talvez o efeito seja até maior do que você identificou, porque como você não controlou por essa questão de quanto, lógico, você colocou a variável de orçamento público, mas ao mesmo tempo, nem todos os países que têm um orçamento público tão alto ou tão baixo vão ter um sistema de saúde mais ou menos universalizado como o nosso. A gente está muito acostumado com a ideia do SUS aqui no Brasil, outras coisas assim, e a maior parte dos países não tem um acesso universal gratuito como o nosso, tem um acesso, às vezes, universal, mas com copagamento, pagamento de algumas taxas moderadoras. Então, eu acho que talvez colocar uma variável de controle do quão público é esse sistema de saúde seria bacana, o quanto ele cobre de percentual da população. No Brasil, a gente tem uma estimativa de que dependendo da época, né, se é uma época mais de crescimento econômico ou de crise, o SUS cobre entre 75% a 80% da população. Eu acho que deve ter algum tipo de estimativa do quanto o sistema público cobre nesses países também, ou talvez alguma variável que dê para adaptar. Tá ótimo? Tá bem? Eu gostei muito do trabalho, dou os parabéns para vocês também. Eu olhei rapidamente a variável de gasto. Você colocou gasto geral ou gasto per capita? Geral. Acho que também era bom fazer essa divisão de gasto per capita, né? Geral. E também colocar o percentual, como ela falou, né? De investimento do público e do privado, digamos assim, né? Porque esse dado é muito difícil. Não tem disponível. Eu fiz em contexto internacional, peguei todos os países. Engraçado, porque aqui no Brasil a gente consegue, né? Da saúde suplementar. Aqui no Brasil a gente consegue os dados da saúde suplementar, né? Lá no OECD você tem que países pobres, africanos, asiáticos. Aí realmente. Eu acho que no Banco Mundial tem. No Banco Mundial tem a proporção de gasto do sistema de saúde que é público e qual a proporção que é privada. Ele traz como tudo. Ele não discrimina. Não, tem sim.
Tem a parte Esse, do PIB, que esse, é em saúde no setor público, e o quanto que é out of pocket, por exemplo. Você procurar a variável out of pocket, você acha, e tem também a parte do private. mas você não vai encontrar para todos os países, Não, não entendeu? vai. Sim, sim. Aí, na hora que você vai rodar no Stata, ele vai desprezar. Tá. Esse trabalho, o que acontece? Eu faço doutorado, né? Então, ele foi parte da minha qualificação. E eu fiz em cross-section, né? E lá na banca houveram sugestões e eu fui para um outro caminho, né? O mesmo trabalho, e agora eu fiz painel. E no painel eu fiz agora per capita. Tá. É tudo que vocês Beleza. estão falando aí. Já está sendo adaptado, né? Eu acabei de rodar. Deu um baita de um trabalho, porque fazer painel ainda não foi um painel muito grande. Eu peguei 5 grupos de anos, desde 2000 até agora, 2000 a 2020, e fui fatiando, né? E já foi muito difícil, foi muito difícil. É muito difícil os dados, principalmente no os países pobres, e quando a gente pensa em país pobre, eu não sei vocês, mas a mente da gente acaba levando a gente já para a África. Não, tem a questão Caribe, não tem, a própria América do Sul não tem. Se você pensar que Equador não tem dado, Equador, aqui do nosso lado, dados importantes, relevantes. Então, isso realmente dificulta. Mas, assim, melhorou muito porque eu acabei saindo do MQO, que o MQO ele não te dá, vamos dizer assim, a certeza do resultado. Então, acabei indo para com fiz efeito fixo, efeito aleatório, e no efeito aleatório aí está mostrando com a robustez que a gente esperava para ver. Então, eu acabei de finalizar, mas, né, eu já tinha apresentado para o CMA há muitos meses atrás, né? Mas foi bom você ter colocado, porque se você pensar, por exemplo, quanto que um país da Europa investe em dados brutos, né? E o Brasil investe, mas você divide per capita, dá uma discrepância absurda, né? Então, assim, realmente acaba enviesando seu estudo num certo aspecto, né? Uhum. Sim. E foi isso que a minha banca, eu fui muito feliz, porque, além do meu orientador, que é o Diego, tinha o professor Olavo, que é da parte pública, né, lá da corregedoria, né, da CGU, e tinha o professor Eurilton, economista. Então, eu fui muito feliz ali na banca, porque eles conseguiram trazer para mim ali toda essa contribuição que você, enquanto estudante de doutorado, às vezes você não enxerga, né? Você tá muito cru ainda, você não está maduro, né? É o que você falou, Simone, tem que sofrer para amadurecer, né? Sofre no trabalho. A gente fica feliz. Bacana. Queria saber se mais alguém tem algum comentário sobre o trabalho da Alice. Parabéns, Professora, Alice, muito bacana o trabalho. Diga, Francisco. Eu queria fazer um comentário. Vou começar com um comentário de sempre. Excelente trabalho. Sei que é difícil, custoso, é um parto, é uma situação, pega daqui, pega dali, até chegar aonde a senhora chegou, né? No painel, no resultado. Mas, assim, lendo o artigo, eu sou mais técnico e o que eu vou falar para a senhora é o que eu ouvi e do ouvir a gente vai melhorando e vai construindo. Então, eu coloquei algumas coisas, mas eu vou dizer aqui os principais. Qual é o gap de pesquisa? Qual é a lacuna, né, que os pesquisadores encontraram para dar o start no trabalho? E o que o trabalho acrescenta ao trabalho de Sokage, é o nome do autor que baseou o trabalho? Sokage, né? A senhora está sem... Matheus Ocali. Sokage. Então, o que é que o trabalho da senhora, dos senhores, que tem o Diego, acrescenta, né? E outra coisa, fiquei assim, nossa, eles foram muito audaciosos, tá lá o resultado, um monte de coisa legal, aí eles foram bem sucintos, eu coloquei, eles interpretaram de forma sumária, parece que estavam com pressa, pois concluíram que, aí vou colocar o texto da senhora, tá certo? Mas ficou excelente. Não há como se afirmar que países com mais indivíduos envelhecidos gastam mais com saúde. Poxa vida, mas ela tinha alguns dados lá.
No entanto, os mais ricos, necessariamente, possuem mais recursos para gastar com saúde. É uma coisa meio que óbvia, né? E podem colocar esses recursos à disposição dos seus habitantes. Aí eu perguntei, então, qual foi o impacto, né, do envelhecimento da população nos gastos públicos de saúde no contexto internacional, como a senhora titulou lá, que foi muito bem. Eu falei, poxa, será que teve? Eu vou falar isso porque eu sou atuário, eu não trabalho muito com envelhecimento. No meu caso, eu sou, entre aspas, especialista em previdência, né? Então, assim, mas eu fiz, pô, beleza. Mas qual foi o impacto, de fato, dos gastos que a senhora verificou, do envelhecimento nos gastos públicos? A pergunta era só essa. Eu esperava que fosse, teve um impacto de X%, no geral, na média. No Brasil foi assim, é assim, né? Nos países que a senhora tem os dados mais aflorados, mais à mão ali, né? Até a Simone Tiessa deu a entender que no Brasil seria um trabalho também interessante, falei só no Brasil. É isso. Uhum. Interessante. Mas está no seu trabalho. Oi? Mas está no seu trabalho, muito bom. Mas são perguntas que a gente tem que fazer mesmo, que a gente vai Sim. lendo e vai recortando. Onde é que ela chegou aqui no H1? Que eu nem falei. Eu falei, onde é que ela chegou no H1 como? A senhora falou lá na apresentação. Com base nos estudos de João José Maria. Aí eu cheguei ao H1. Falei, mas normalmente, quando se trabalha com métodos de regressão, a hipótese nasce do que já foi posto. Trabalho semelhante, eu até também coloquei. Poxa, não tinha um trabalho internacional que trata disso especificamente? Tem, né? Então, um trabalho nacional, internacional que trata disso, que traga algum... Olha, o trabalho de João apontou que o impacto do envelhecimento é de 30% nos gastos públicos. Eu também coloquei aqui, senhora Lícia, também que a senhora fez 4 parágrafos. Nossa, ela fez 4 parágrafos na introdução, aí tinha tanta coisa para falar. Normalmente, assim, a gente leva 2, traz um contexto, né, da questão. Aí eu coloquei assim, puxa vida, ela tinha tanto a falar sobre envelhecimento, né? O Brasil, que também, eu coloquei a OCDE, diz que, a Organização Mundial de Saúde, diz que até 2030, o Brasil e o mundo todo vai ser eminentemente populado, né, por pessoas com mais de 60 anos, e o ano 2030 está aí, falta 8 anos, né? Então, eu falei, ela podia falar, dar um contexto do envelhecimento, como é que está acontecendo no mundo e tal. Então, é só isso, só para enriquecer o trabalho da senhora, se for o caso, tá bom? Obrigada, Francisco, pelos comentários. Eu agradeço de novo aos autores, autoras, muito bom trabalho, pelo trabalho, excelente trabalho, e vou passar agora para a apresentação do terceiro trabalho, tá? Eu vou compartilhar com vocês o terceiro trabalho. Vamos assistir, então, essa apresentação. Olá, meu nome é Simone e eu quero agradecer a equipe SEMEAD pela oportunidade de participar do evento. Deixo minhas saudações a todos os participantes e eu vou falar sobre o artigo Redes de Processo Decisório, Fatores Normativos e Stakeholders da Judicialização da Saúde. O direito à saúde é a garantia constitucional da manutenção da vida e do bem-estar humano. E a judicialização da saúde trata-se de um mecanismo, né, de fiscalização e garantia desse direito humano essencial aos cidadãos, através do Poder Judiciário. Contudo, considerando a perspectiva da gestão do aparelho estatal e seus poderes, esse fenômeno traz vários reflexos e é influenciado por diversos stakeholders, sendo uma temática interdisciplinar e interpoderes. Dada a complexidade das decisões sobre o acesso à saúde, o Poder Judiciário vem buscando alternativas para a resolução conjunta com o Poder Executivo e a definição de diretrizes sobre o tema. Observou-se a necessidade de estudos que busquem compreender essas estruturas cognitivas complexas, né,
e processos decisórios com interdependências, né, como é o caso desse fenômeno. E os estudos sobre stakeholders também concentram-se na literatura em relações de redes, né? Então, assim, verifica-se que há uma ausência, né, uma escassez de estudos que tratem essa influência de múltiplos atores no processo decisório nas organizações. A análise de redes sociais possibilita compreender essa estrutura de interdependências, né, e influências mútuas. Então, acredito que esse estudo vai contribuir justamente abordando o tema aí à luz da teoria de tomada de decisão, comportamentos homórficos, stakeholders, tratando em uma abordagem sistêmica interdisciplinar. E visou-se, através dessa pesquisa, escrever como os fatores normativos, stakeholders, influenciam decisões judiciais na área da saúde, a partir de relatos de juízes e stakeholders entrevistados, comparando diferentes perspectivas do processo decisório. Métodos e etapas do estudo. Realizou-se inicialmente pesquisa documental, a partir de relatos, instruções normativas passadas pelo Comitê de Saúde aos juízes e desembargadores, bem como entrevistas conduzidas por pauta com 10 juízes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E também tratou-se entrevistas com 4 stakeholders relevantes no processo de judicialização da saúde, que foram indicados aí pelo Comitê de Saúde. A análise de dados foi iniciada com a análise de conteúdo, né? A partir dessa análise de conteúdo, criou-se categorias, tópicos de fatores normativos e stakeholders que foram citados como mais relevantes nas entrevistas, para compor aí redes de decisão a partir dessa perspectiva de fatores relevantes para o processo decisório de todos os juízes entrevistados e compôs-se uma rede sistêmica comparando aí a perspectiva de primeiro e segundo grau. Verificou-se tanto no relato dos juízes quanto na perspectiva dos stakeholders, 2 vertentes. Uma mais racionalista, considerando aí a abordagem de Simon, né, ou seja, focada nas orientações do processo decisório da organização, né, e seus stakeholders, né, a partir de instruções que são dadas, né. E aí trouxe aí 2 falas de juízes de segundo grau que retratam bem essa perspectiva, né. E uma delas fala que um fluxo contínuo para decidir sobre racionalidade é a nossa preocupação, até porque a Constituição, quando fala sobre acesso universal e igualitário, é acesso universal e igualitário. Então, no momento que eu dou um medicamento para uma pessoa, eu tenho que dar condições para dar para todas. E o outro fala que existem muitos colegas que julgam como se fosse autorização, então acaba valorizando a regra constitucional sem pensar que o direito de um também é retirado do direito de outro. Então, quando o juiz atende alguém, ele oferece um medicamento de custo elevado e está havendo perda de direito social de alguma pessoa, em algum âmbito. Então, essas 2 falas tratam bem aí a perspectiva racionalista. E uma outra perspectiva que observou-se no judiciário, especificamente no TJMG, é a perspectiva garantista, que é bem focada nas orientações do direito, de garantia do texto constitucional, independentemente de suas repercussões na gestão do Estado e nos poderes. Então, eu vejo que esse trabalho, essa responsabilidade do juiz, ela vem transcender postulados, porque se você for formalista, fizer tudo de forma ortodoxa, cumpre a lei, é eficiente, mas onde é que fica a eficácia? Você vai transferir a pessoa para o CTI 3 dias depois, aí eles apresentam um atestado de óbito. Na segunda fala, a gente observa o seguinte: no primeiro grau, a gente perde muito com a questão da urgência. Então, você é levado na emoção. Muitas vezes você não tem como intimar a parte contrária. O juiz de primeiro grau recebe o fato do advogado e o demandante, muitas vezes, em uma situação complicada em termos de saúde. Então, ele acaba sendo mais influenciado por essa questão da emoção, né, do risco de perder a vida. Então, essas 2 falas tratam bem essas versões até um pouco antagônicas do processo decisório no judiciário. Aqui nós temos a rede de primeira instância, né, de juízes de primeiro grau, que estão mais em contato direto com o usuário, e observa que é uma rede com menos conexões. A gente tem alguns fatores centrais, como o Ministério Público, Defensoria Pública, né, a sociedade, a fazenda. Então, esses órgãos que estão em contato mais direto ali com o atendimento da demanda,
né, e poucos fatores normativos. Já na rede de processo decisório de segundo grau, nós verificamos uma complexidade muito maior de fatores normativos, né? Tem a própria Lei 8080, que não é citada no primeiro grau, né? Resoluções, Anvisa, vários decretos relacionados à saúde, né? E a gente vê aí que esses fatores são até mais centrais do que os stakeholders em si, né? Então, tende a ser muito mais isomórfico. Nessa rede de segundo grau, nós verificamos 39 leis e normativas, enquanto no primeiro grau havia apenas 6. Então, como conclusões, na saúde privada, os entrevistados, os stakeholders entrevistados apontaram limitações dos tratamentos, né, e os prazos de carência como principais agravantes da judicialização. Sobre as características do perfil dos juízes para atuar no tempo, os próprios magistrados falaram que a empatia, a resposta rápida, o uso da legislação sem prejudicar a necessidade humana pelo excesso de formalidade, o legalismo, e também o perfil técnico analítico, buscando suporte das NATs, é essencial. Verificou-se também no relato dos juízes que existem essas duas vertentes de decisão, uma mais focada em decisões de tribunais superiores e comitês de saúde, e outra que preconiza a garantia dos direitos fundamentais. E a falta de acesso à informação transparente sobre dados dos pacientes no SUS, a lista de espera, né, foi um dos principais fatores dificultadores da tomada de decisão pelos magistrados, que foi citado, né, dificultando aí uma decisão mais assertiva, de forma a não prejudicar as ações dos executivos. O executivo. Como referências, nós temos esses principais trabalhos e deixo aqui o meu contato, né? E em nome dos demais autores, agradeço a todos. Muito obrigada. Queria agradecer, então, aos autores do trabalho, pelo enviar um trabalho tão bacana quanto esse. Então, Simone, parabéns pelo trabalho. Achei muito interessante. Eu vou aproveitar que eu estou aqui com a palavra para fazer os comentários, aproveitando que eu já estou Acabou aqui, invertendo, né? De manhã eu apresentei um artigo quant, que eu acho que caberia melhor nessa sessão, e agora eu fiz É bem interessante, né? de qualia aqui, tudo bem. Mas não é tão qualia assim, se você for ver. Na hora que você constrói a rede, você tem uma rede que tem características bem quant, né? Então, uma coisa que eu senti falta, que até era o meu comentário principal, é falar de qual software que você usou para construir a rede. Fiz a mesma pergunta, professora. É o Cinet. E colocar também de forma um pouco mais destacada quais eram os nodes, como que você definiu os nodes da rede e como você definiu as conexões. Eu imagino que você fez pelas menções que as pessoas fizeram a cada um dos elementos. E outra coisa que eu achei muito interessante é que, embora você tenha separado o pessoal mais garantista do pessoal mais pragmático na hora, racionalista, né, na hora de falar dos discursos, eu achei que o discurso que você destacou, eles mostram claramente que todos os juízes estão tendo uma noção muito grande de que tem trade-offs para você enfrentar. E que quando você é chamado a enfrentar esse trade-off numa situação de emergência, você acaba sendo levado por um conjunto de emoções, mas quando você tem um tempo maior para decidir, isso leva a uma decisão um pouco... Eu acho que valeria a pena você discutir um pouco mais isso, essa questão de que tem-se tido um conjunto de medidas bastante disseminado no país de esclarecimento e apoio técnico para os juízes terem cada vez menos essa decisão muito pautada só nesse personalismo que a gente tem em relação ao paciente, né? Que é essa discricionalidade de olhar para o paciente e falar, coitado, né? E eu achei muito interessante que você destacou uma das falas que fala exatamente do trade-off. Estou dando para um, mas estou tirando de outro. Porque muitas das pessoas na área de direito não acham que nessa, acha que está na lei e acabou. Cumpra-se, né? Eu tenho um monte de advogado na família, então é bem engraçado isso. Não, tá na lei, Flávia, tem que fazer. Eu falo assim, mas você vai pegar dinheiro da onde, entendeu? E acabou uma fragmentação do Estado, que não deveria haver, né? Em certos pontos, o Estado é único, tem tudo bem, tripartite, mas não é assim, o judiciário cumpra-se, o executivo também deixa de inserir certas inovações que têm que ser inseridas, né? Tem que haver um alinhamento, né?
E quando você fragmenta desse jeito, você fragmenta também a política pública local. Porque você tinha todo um planejamento e aí, de repente, tem uma decisão judicial, pronto, acabou. O Você orçamento já imagina não isso tem no mais. município. Você coloca um medicamento Exatamente. com um tratamento absurdo, quebra todo o Isso. orçamento de saúde do município. Eu tive um ex-aluno de pós-graduação que foi secretário de finanças de um município, e ele se reuniu com vários, ele tinha amigos de outros municípios e falou que em um município que ele conheceu, aqui no interior de São Paulo, aconteceu isso, que o juiz decidiu em favor de um tratamento caríssimo para uma pessoa, o secretário de finanças se reuniu com o prefeito. Por quê? Porque o quanto era o tratamento era mais do que o orçamento do município. Então, ele se reuniu com o prefeito, tem que cumprir, né? Ele se reuniu com o prefeito, os dois foram para o juiz e entregaram a chave da prefeitura e falaram: toma, que agora é tudo seu, porque a gente não tem dinheiro para fazer mais nada esse ano, porque você deu uma decisão que a gente precisa cumprir, que é maior do que o orçamento do município. Não, e o pior, né? O comportamento totalmente, de certa forma, em alguns, não, mas falar não é geral, né? Eu observei juízes que entram em contato com a Secretaria de Saúde, sim, procuram saber se o paciente está na fila do SUS. Tem juízes que têm toda essa preocupação, né? Não é geral. Mas tem alguns, igual, por exemplo, eles sabem, na Lei 8080 está o papel de cada ente da federação. E tem coisas que eles falam, cumpra-se, que é papel da União ou é do governo do Estado, e aí faz o município arcar. E aí o município tem que entrar depois na recursal para tentar reaver um dinheiro que ele não vai rever. Por que então ele já não aciona um ente devido para aquele tratamento e tem uma postura também um pouco mais gerencial? Né? Não, peraí, isso não é, está na lei 8080, não é atribuição do município, eu vou acionar aqui o Estado, a Fazenda, para cumprir com isso. E eles acham que não é papel meu, eu só tenho, muitos pensam, eu tenho que ler só isso aqui, julgar só isso aqui é com o gestor público lá. E não é assim, né? Nós somos um Estado, né? Isso. E é muito interessante, eu tenho até uma aluna que trabalhou com um tema de TCC, que é o papel do CNJ em tentar trazer esses elementos para os juízes que têm decidido essas questões de saúde. E o CNJ tem tomado várias ações bem interessantes nesse sentido, para parar com essas coisas meio malucas que aparecem, né? Tem, a gente, nós entrevistamos os juízes e os stakeholders, né, envolvidos no Comitê de Saúde e mais alguns outros sindicatos. E a gente observou que os embargadores do comitê, eles mandam diretrizes que vêm do CNJ e também dos debates do comitê local para os juízes de primeira e segunda instância, e muitos simplesmente ignoram totalmente que aquilo ocorre. E um outro fato também que a gente observou, muitas discrepâncias de percepção do processo judicial e até mesmo da comunicação interna do judiciário entre capital e interior. Né? Nós entrevistamos juízes tanto da capital quanto do interior. E aí você vê comportamentos totalmente distintos. O juiz que está na capital, ele está por dentro de tudo, então ele tem muito mais condições de tomar decisão. O juiz que está no interior, parece que ele está solto naquilo lá, e a gente tem até uma fala lá da promotora, que a gente pegou uma promotora também no interior, e aí ela fala assim, olha, as NACs aqui no interior só servem, elas são representadas por membros da própria Secretaria de Saúde, e eles só aprovam aquilo que já está na lista do SUS. Então, assim, tem casos, por exemplo, absurdos de fralda descartável, que a ANAT vem falar para mim que não está na lista do SUS, que não é obrigada a ter fralda descartável, precisava de acionar o judiciário para... Aí ela falando também de discrepâncias absurdas por parte do executivo também, né? E a falha de comunicação desses órgãos, né, é imprescindível que se tenha um sistema de comunicação que o juiz consiga acessar onde é que o paciente está, quais foram os caminhos que ele percorreu, os tempos, né, o que foi acontecendo, os tratamentos que já foram realizados, né, e ter um suporte técnico para isso, e não tem. Né, e tem muitos que querem ter uma decisão mais assertiva e não conseguem por falta de um aparato. É muito bacana o trabalho, dou os parabéns também pelo trabalho, Simone. É uma pena que a gente não possa comentar esse e também o quantitativo da manhã, né? Que daí daria para casar também com os que foram apresentados aqui. Eu devia ter trazido o Quant para cá, que aí vocês iam trabalhar bastante nele para mim. Eu vou passar a palavra agora para o Francisco. O Francisco pode falar. Eu queria comentar o trabalho da Tiesa, do Tomás e do Jovan. Aí vou também escrever para não falar muita bobagem, né? Excelente trabalho.
bem construído e suportado por teoria já descrita, stakeholder, né? Os autores apresentam um gap de pesquisa, uma lacuna teórica, na análise da influência dos diversos atores em uma perspectiva de rede acerca do decisor ou um conjunto de decisores em organizações, e o fazem muito bem, com suporte teórico, mas poderiam trazer também trabalhos semelhantes, que também enriqueceria. Muito legal. Aí eu coloco aqui. O processo metodológico adotado foi perfeito, para mim, né? Foi perfeito, tendo como amostra entrevistados com expertise dos processos decisórios. Poderia ser outros stakeholders, mas o trabalho foi assertivo ali, de trazer aqueles que realmente participam do processo decisório, né? Na questão da judicialização da saúde. Eu coloquei, na expertise, quando o assunto é juízes, promotores, membros dos comitês, que se dispuseram a emprestar aos pesquisadores, né? Eu acho que deve ter tido muito agradecimento aí, se dispuseram a emprestar aos pesquisadores as suas experiências, a sua expertise, né? Decide isso, decide aquilo, até Tiesa. Posso te chamar de Tiesa, não posso? Eu sou o senhor, viu? Ó, vou te falar uma Deve coisa, ser seu viu? avô. Quem me chama de Tiesa são só os íntimos, mas eu gostei de você. Você pode me chamar. Foi? Que bom. Então, assim, os resultados foram apresentados, foi um trabalho bom de ler, né? Os resultados foram apresentados de forma clara e objetiva, formando redes de fatores normativos e decisórios. Em suas considerações, os autores foram felizes em sugerir, é outra questão, né? A abordagem da discussão de mapas de decisão à luz da teoria da agência, o contraponto, né? Stakeholder, principal, gestores, dado que, nesse instante, trabalharam e muito bem a teoria dos stakeholders. Aí eu coloco aqui, mas a senhora já respondeu. Pode ter sido um lapso meu, né? Mas acredito que não tenham sido apresentados em qual programa ou aplicativo foram incluídos os dados. Aí a senhora já falou, né? O Cinet, né? Eu não me atrevo a utilizar ainda, porque eu também sou doutorando, aí comecei a utilizar, nossa, dá uma dor de cabeça, eu já tenho tanta coisa, mas, enfim, Depois você pega o jeito parabéns. e passa a gostar. Não, eu vou passar a gostar, tá certo? Eu fiz um trabalho sobre utilizando outro software aí, a gente vai aprendendo, o começo é mais complicado, depois a gente começa a brincar, né? Achar legal. Eu achei excepcional. Seus dois, figura 1 e figura 2, são convidativos a ver. Puxa, de onde é que ela tirou? Assim, a gente que gosta de pesquisa, lógico, né? Não leigo. Eu falei, poxa, de onde é que ela... O quanto trabalho ela teve para gerar aqueles nós, o central, aquela coisa ali que vai... mas, olha, parabéns. Para mim, foi o melhor trabalho que eu vi nesses 2 dias de seminário que eu estou aqui. Inclusive, apresentei hoje de manhã também, mas o seu trabalho foi melhor do que o meu. Nossa, eu fico muito feliz de ouvir isso. Isso é muito gratificante. A gente apanha tanto, né? Pois não, apanha. Quando a gente ouve parabéns. alguma coisa assim, fica até feliz. Mas é a construção. Eu falei hoje, vou mostrar aqui para vocês, um colega me parabenizando pelo trabalho que eu apresentei, né? Aí ele falou assim, como foi a apresentação? Aí eu coloquei, presentemente, eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de não ser muito moço, é o contrário à música, sinto-me são e salvo e forte. Eu tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado para cachorro, mas estamos conseguindo, né? Não é, chora, a gente chega lá. Então, aqui, ó, o meu contemporâneo aqui no Ceará, um filósofo, né? Parabéns, novamente. Muito parabéns bonito, eu gosto demais. Já fui 4 vezes em Fortaleza, gosto demais daí. E eu vou a Minas, se Deus permitir. Adoro Acho a que eu tenho sangue quente. Parabéns. A nós todos, tá bom? Obrigado, professora, pela oportunidade. Imagina. Muito bacana, Simone. Eu posso recomendar uma coisa? Eu acho que talvez você pudesse incluir no paper, na hora de publicar, a questão das métricas da rede também. Falar das diferenças das métricas entre as redes
e talvez olhar para as métricas de alguns dos nodes. Por exemplo, alguns dos nodes que você apresenta nas redes são claramente muito mais conectados e mais densos, né, de conexão do que outros. Eu acho que essas análises também enriqueceriam bastante o artigo, e é uma abordagem bem inovadora, trazer as redes como forma de análise do discurso. Eu achei bem bacana. Ensinar para a gente como se usa, né? E, pessoal, depois quem quiser mandar para mim contribuições do artigo Quant de manhã, chama Clusters de Processo Decisório, eu vou ficar feliz demais se vocês mandarem para a gente publicar, tá? Tá ótimo. Bem-vindos. Então, parabéns a todos. Eu queria saber se mais alguém tem alguma questão, alguma pergunta ou comentário sobre os trabalhos, ou o Luan pediu desculpas porque ele teve que sair mais cedo. Mas, assim, eu achei muito interessante que a gente teve uma sessão que, como a própria Simone colocou, a gente teve uns trabalhos que eram mais quant, outros mais quali, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, assim, a lógica que eu imagino da conexão entre esses trabalhos é que foram utilizados métodos quantitativos, inclusive, não sei, embora tenha destacado a parte mais quali, ele foi bem quant também nessa questão da análise de redes. E foram utilizados, eu achei muito interessante que é em nível local, em nível nacional e em nível global. A gente tem o trabalho da Alice em nível global, o do Luan em nível mais nacional e o seu, Simone, mais em nível local, analisando em 3 níveis dos sistemas de saúde. Eu achei essa combinação, embora tenha ficado uma combinação meio quali e quant, eu acho mais ou menos, porque na verdade o seu também tinha bastante quant, né, Simone? Eu achei que foi uma combinação bastante feliz de métodos diferentes e de análises em níveis diferentes dos sistemas de saúde e sobre a questão do direito à saúde de todas as pessoas, né? Dos mais idosos, falando da Alicia, da questão das pessoas que estão com problemas para acessar o sistema de saúde, no caso da Simone, e, portanto, judicializam, até a questão do Covid e como isso impacta na sociedade e nas variáveis econômicas, que foi o trabalho do Luan. Então, assim, de novo, dou parabéns a todos os participantes, agradeço ao Francisco pelos comentários, agradeço a todos que estão assistindo aqui à sessão, coloco aqui à disposição para se quiserem fazer alguma pergunta a mais. Estou colocando aqui de novo o link para avaliação da sessão. E, por fim, também vou colocar o link de networking, que a gente tem uma sessão de networking paralela a essa, quer dizer, então, ao sair daqui da nossa sessão, vocês podem acessar a sessão de networking para fazer contato com os colegas, conversar sobre esse e outros temas relacionados que tenham sido apresentados tanto nessa sessão quanto outras, e conversar sobre futuras perspectivas de colaboração, trabalhos e outras questões assim, tá? Então, os parabéns para todos. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou só eu vou falar? Gostaria só de agradecer. É muito enriquecedor participar desse tipo de evento enquanto estudante, né? Ainda mais no doutorado. E, se Deus quiser, estou na reta final, estou terminando. É sofrido, né? Doído, né? É sofrido. Mas é importante, né? A gente cresce dessa maneira. E foi interessante essa coisa que você falou, né? Contexto global, mais local, mais ali no nacional, né? Fiquei lembrando, enquanto estava falando do trabalho da Simone, dessa questão da judicialização. Eu tive uma oportunidade na minha vida. Você falou do seu aluno secretário de Finanças, e eu fui coordenadora da contabilidade analítica na Secretaria de Saúde estadual, no período 2002, 2003. Dentre todas as atribuições que eu tinha, as milhões, né? O que eu mais recebia na minha mesa era o oficial de justiça, porque todo dia ele queria prender o secretário. Todo dia ele queria aprender o secretário. E eu, assim, no final das contas, ele ficou meu amigo, né? Ele ia tomar café na minha mesa, e eu, assim, vou esperar só mais um pouquinho, já está chegando, já está liberado o orçamento, mas já vai ser comprado a medicação para criança. E era sempre assim, umas medicações, gente, um absurdo, né? É de caro, que eu quero dizer, né? Muito, né? Valores assim, muito... E nós estamos falando de Rio de Janeiro, do orçamento estadual, mas, mesmo assim, é de uma complexidade
Então, assim, eu fiquei revendo, né, algumas situações que eu passei enquanto você estava contando esse caso aí. Tem que ser feita alguma coisa, né? Tem que ser feito. Eu entendo a posição do juiz de ter essa saia justa, de ficar pensando nas pessoas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar, uma pessoa que aquele discurso que que a Simone colocou, exatamente isso, quer dizer, quando você está dando para um, você tem que tomar cuidado porque você está tirando de outro. E aí, essa forma de tentar combinar todas as demandas da melhor forma possível precisa de um planejamento de política pública. E se você quebra o planejamento o tempo todo, não tem como dar conta da situação de saúde das pessoas, né? Então, assim, fiquei bastante feliz de ver o trabalho, achei um trabalho bem interessante mesmo. E, assim, é bom a gente poder trocar essas experiências, Alicia, né? Nossa, essa experiência de ficar recebendo esse oficial de justiça, eu fico imaginando, eu ficaria tensa o dia inteiro, entendeu? Nossa Senhora. Porque, imagina, você ser preso porque tem uma decisão judicial que você não consegue cumprir porque não tem como. E assim, é complicado, né? Então, gente, obrigada demais por todos os trabalhos muito interessantes, pelos comentários muito bacanas. Gostei muito dessa sessão, achei todo mundo muito ativo, muito engajado em comentar os trabalhos, trazer sugestões uns para os outros, umas sugestões muito construtivas, como a própria Simone e a Alicia falaram, né, muito construtivas, muito interessantes, pensando em publicar esses papers, né, daqui numa revista, num periódico bacana, né? Então, parabéns para todos e, por favor, entrem na sessão de networking, tá bom? Obrigada, pessoal, pelas contribuições. Tchau, e é um prazer conhecê-los. Qualquer coisa que vocês precisarem, estou aqui à disposição. Obrigada, até a próxima. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.